Esse artigo escolhido é auditoria interna como auxílio na detecção e previsão de erros e fraudes. Um estudo realizado em empresas do setor de comércio e varejistas de material de construção. Os autores: Calil Magno, Rosilânia Silva, Cássio Rodrigo, Rosângela de Queiroz, Adriana Martins de Oliveira. Tem a revista Centro ISSN, responsável pelo registro Centro Nacional ISSN do Brasil. Nesse link a gente encontra esse artigo. A introdução. Ele começa falando que o mercado está cada vez mais competitivo, fazendo com que a atividade de auditoria interna sirva diretamente como ponto de apoio à tomada de decisões da gestão e de esclarecimento para investidores, ocasionando assim o fornecimento de informações íntegras, tempestivas e relevantes para as entidades que querem uma boa condução dos negócios e, consequentemente, maior participação do mercado. O autor Almeida traz o conceito da transformação de auditoria, que deixa de ser apenas uma atividade fiscal para se tornar uma atividade que abrange mais conhecimento técnico de assessorias às empresas em todos os setores. Esses autores, em conjunto, trazem estudos referentes à auditoria interna e a importância dessa atividade para a detecção de erros e fraudes. Araújo Arruda e Barreto faz ênfase que não se deve se limitar apenas a aspectos contábeis, mas também aspectos operacionais, que envolvem questões econômicas. Por esses estudos ser de fundamental importância nas organizações, cria a seguinte problemática: como a auditoria interna ajuda a detectar erros e fraudes no varejo de materiais de construção? O objetivo geral do estudo é identificar como a auditoria interna ajuda a detectar erros e fraudes nas empresas de varejo de material de construção. O uso específico é avaliar o apoio da auditoria à gestão e sua contribuição na melhoria do sistema interno. No referencial teórico, os autores abordam os tópicos mais importantes referentes a esse estudo. O Conselho Federal de Contabilidade define a auditoria na NBCTA 200/2016 como sendo um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo principal fornecer o apoio às organizações e elaborar parecer sobre as adequações da empresa de acordo com as práticas contábeis a serem abordadas no Brasil. O autor Crepaldi traz nos seus estudos a necessidade por parte dos administradores e gestores e os demais usuários em obter informações íntegras e tempestivas a respeito dos registros e informações da empresa, que auditoria interna e externa em suas atividades. Os autores trazem a diferença entre auditoria interna e externa e afirmam que as duas são recursos de alta qualidade nas organizações. As normas técnicas de auditoria NBCTI 01 traz o papel do auditor, que o auditor interno tem que ser registrado no CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e Bracon, Instituto Brasileiro de Contadores. A norma brasileira de contabilidade NBCTI 01 anuncia que os procedimentos de auditoria interna, que são exames dos livros, documentos, testes substantivos, para auxiliar o auditor em provar as evidências que possam ter conclusões fundamentadas e fidedignas na elaboração do parecer. A gente podemos dizer que a auditoria interna, como ferramenta de gestão, como os autores Crepaldi e os autores anteriores abordaram, como Castro, Atier, Loureiro e Almeida, se conectam nas suas ideias, estudo e aprova que a atividade de auditoria é como um assessoramento com a finalidade de garantir que os controles possam ser adequados de maneira correta para evitar informações com distorções relevantes, erros e fraudes. Ainda do referencial teórico, peço desculpa que eu
passei o slide, não estou conseguindo voltar, mas Peliato contribuiu que a implantação dos controles internos devem ser realizadas observado o tamanho e a estrutura organizacional, que a gente tira aqui. Quanto maior a organização, mais complexos devem ser os controles internos. Quando falamos do referencial teórico de erros e fraudes nas organizações, o autor Teixeira traz um estudo que 74% das empresas apresenta algum tipo de erro e fraude. Em 1994, no Brasil, a União de Auditores e Administradores começaram a fiscalizar as entidades e descobrindo erros e fraudes. Na metodologia, o estudo caracteriza-se como descritivo, pois seu objetivo foi identificar como a auditoria interna auxilia na detecção de erros e fraudes em duas empresas, denominadas a empresa A e a empresa B, ambas pertencentes ao mercado de médio porte do ramo varejista de material de construção. O estudo foi feito na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. O tipo de pesquisa é documental, um estudo de caso, instrumento, entrevista semi-estruturada, com 11 questões abertas aos dois gestores. Períodos, dados coletados foi 2018 e 2019. Abordagem qualitativa, buscando compreender como a auditoria interna auxilia na detecção de erros e fraudes. Análise, a interpretação e discussão sistemática dos dados, focando na descrição dos fenômenos e na explicação da realidade estudada. Na análise dos resultados, o perfil das empresas e a importância da auditoria, utilizou-se um roteiro de entrevista com 11 questões abertas a fim de identificar a contribuição da auditoria interna para as organizações, que utiliza sendo aplicado com os gestores das duas empresas do setor do comércio, varejista material de construção na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Com isso, o foco da pesquisa foi identificar a relevância da auditoria interna da detecção e prevenção de erros e fraudes. Pegaram empresas com mais de 10 anos no mercado, empresas perenes, auditoria considerada essencial para controle interno e apoio à gestão. Esses foram os objetivos da pesquisa desse estudo, para descobrir como identificar a relevância da auditoria interna na detecção, prevenção de erros e fraudes e a auditoria como apoio à gestão. O primeiro questionamento aos gestores diz respeito à relevância da auditoria interna. O gestor da empresa A respondeu que a auditoria interna é de extrema relevância dentro da sua empresa, pois essa supervisiona os controles internos e auxilia diretamente a gestão nas tomadas de decisões. O gestor da empresa B respondeu que tem essa mesma percepção, mas afirmando que a auditoria é importante, que auxilia as modificações internas da empresa. O segundo questionamento foi o que objetivou a necessidade da auditoria. Afirmam que o principal intuito da implantação desse serviço foi a busca constante da obtenção de melhorias dos índices econômicos e financeiros da empresa, para que pudessem ter informações relevantes em tempo útil. Com Crepaldi de 2019, a gente pode trazer essa referência que contribui ao dizer que a auditoria contábil é um recurso de alta qualidade para a obtenção de confirmações a respeito das ações realizadas pela empresa, e isso serve de fator de segurança para administradores e investidores. A indagação 3 buscava informações para entender se após a implantação da auditoria interna houve melhorias e quais foram. O gestor da A afirmou que a auditoria interna trouxe melhorias de suma importância para a empresa e ainda citou que acarretou aperfeiçoamento nos sistemas internos e indicadores. Na empresa B, tem-se que a auditoria interna melhorou o entendimento, a aplicabilidade e como evoluir cada vez mais os índices. Para complementar, afirmaram também que os indicadores são um dos principais fatores internos de qualquer gestão, principalmente as que desejam obter vantagens nos custos, nas margens de lucro, nas margens de contribuição de cada produto, no ponto do equilíbrio das vendas, de liquidez e de endividamento. O quarto questionamento foram quais as dificuldades encontradas.
Os dois gestores falaram falta de qualificação e capacitação dos funcionários, dificuldade na implantação de um software de qualidade e subutilização do sistema. No questionamento 5, após a implantação da auditoria, houve criação de novos procedimentos internos? O gestor A afirmou que houve criação de novos procedimentos internos com o intuito de evitar ocorrências e erros e fraudes. Já o gestor B respondeu que houve geração de novos procedimentos para evitar problemas internos que acometessem os indicadores econômicos e início de novas rotinas de trabalho. O questionamento 6 trata de, após a instalação da auditoria, houve detecção de erro ou fraude? O administrador A afirmou que houve detecção de erros e fraudes interna. Já o gestor da empresa B respondeu e informou que apenas foi possível conseguir a identificação de erros. O questionamento 7 traz a utilização da auditoria interna contribuiu para a economia, eficiência e eficácia das atividades da organização. Obteve como resposta do gestor A afirmação que houve sim melhorias em todos os aspectos citados acima, sem contar a melhora do controle das atividades operacionais e, atrelado a isso, veio o aprimoramento nas tomadas de decisões interna e externa. Já o entrevistado da gestão B informou também que houve melhorias no controle operacional da empresa, mas, além disso, ocasionou melhorias nas informações relevantes que são úteis para atingir as metas traçadas. O Pagliari 2011 traz sua contribuição que a implantação dos controles internos gera apoio direto a todos os setores da entidade, onde todo esse processo deve ser realizado com apoio da auditoria interna, sempre observando o tamanho e a estrutura organizacional de cada empresa, pois cada organização tem sua capacidade de gerar e fornecer informações. Quando a gente chega a esse questionamento 7, a gente já consegue responder um dos objetivos, que era o apoio à gestão. A gente vê como é importante a atividade de auditoria nesse apoio à gestão, nesse assessoramento às empresas. O questionamento 8, identificar de que forma a auditoria interna tem influenciado no processo de tomada de decisão dos gestores. Tanto o gestor A quanto o gestor B afirmam que a auditoria interna vem influenciando melhorias desde a implantação, pois em todas as operações verifica-se que as informações prestadas pelos controles internos estão sendo relevantes para a tomada de decisões importantes e auxiliam diretamente a melhoria dos indicadores. O questionamento 9 traz a forma que eles detectam como a auditoria interna está auxiliando na identificação dos pontos fortes e fracos da organização. De novo, na parte de gestão, o gestor da entidade A afirmou que essa identificação é feita por meio da verificação das informações presentes nos relatórios das demonstrações contábeis e no balanço, ressaltando que essas informações sempre devem ser confiáveis, tempestivas e compreensíveis. Já o gestor da organização B declarou que a auditoria auxilia na identificação dos pontos através das análises das informações contábeis e na utilização dos indicadores econômicos financeiros. A indagação 10 investigou a opinião dos gestores a respeito do serviço prestado pela auditoria interna na organização. O gestor A afirma que a implantação da auditoria interna foi um grande passo dado pela instituição, pois houve inúmeras melhorias internas e grandes novos resultados alcançados. O gestor da companhia B mencionou que o serviço prestado pela auditoria é bastante significante, pois ajudou diretamente o desenvolvimento operacional e financeiro. Além disso, complementam dizendo que a auditoria interna é uma aplicação relevante para melhorar e avaliar todos os processos internos da organização, reduzindo a ocorrência de erros ou fraudes internos. O questionamento 11, que foi a última pesquisa, a última indagação, identificar quanto a tempo ocorreu a implantação da auditoria interna e em quais aspectos a empresa mais cresceu como apoio da auditoria. O entrevistado da empresa A respondeu que a implantação da auditoria interna na organização ocorreu há 5 anos e o aspecto que mais cresceu foi o setor financeiro. Já o representante da organização B informou que a implantação ocorreu há 7 anos. Os aspectos que mais houveram modificações positivas foram o setor financeiro e operacional. Os dois concordaram com o setor financeiro e operacional. As considerações finais.
a gente tira, como observamos no estudo, a pesquisa foi feita no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, e o foco era descobrir se a auditoria interna auxilia nas organizações na detecção e prevenção de erros e fraudes. Quanto ao objetivo geral que foi proposto, pode-se dizer que foi alcançado. As duas empresas concordam que a auditoria interna coopera na detecção de erros e fraudes nas organizações. Em relação aos objetivos específicos, se a auditoria interna serve de auxílio no gerenciamento e na tomada de decisão, o apoio à gestão, os dois gestores afirmam que após a auditoria eles obteve mais informações relevantes, sem distorções, tendo mais confiança nas decisões tomadas, sem afetar o patrimônio organizacional. Portanto, pode concluir que a auditoria tem uma alta significância nas organizações, que é um recurso importante e cada vez mais as empresas investem e utilizam desses recursos para apoio à gestão, assessoria e principalmente na detecção e prevenção de erros e fraudes. Nessa pesquisa, a gente tem uma limitação, que é o número reduzido de empresas auditadas. Na região, a gente só pegou o estudo pegou 2 empresas, 2 gestão, e a sugestão é que tenha mais estudos em outros setores de áreas específicas e que possam ampliar esse estudo com mais resultados e mais significância. Obrigada.